Olá, amigos da TV Nova Luz e demais redes associadas. Estamos gravando agora o nosso programa, o nosso grupo de estudo virtual. Achei lindo esse nome, porque a TV Nova Luz se propôs a fazer uma casa espírita virtual. E é maravilhoso esse trabalho. Então, é uma honra, uma alegria a gente começar o trabalho. E estamos gravando, mas eu quero que vocês saibam que o dia que for veiculado esse programa, eu estarei no chat ao vivo, participando com vocês, trocando ideia com vocês a respeito do programa. Hoje nós vamos falar sobre a terceira parte do livro Depois da Morte, que fala a natureza e a ciência nessa terceira parte. Leon Denis desenvolveu todo um capítulo para citar todos aqueles estudiosos da psique humana que compartilhavam com ele, ao seu tempo, os estudos dos fenômenos espíritas. Nos Estados Unidos, em Nova York, ele tinha o contato com o juiz Edmond. E na Itália, ele tinha o contato com César Lombroso, um grande estudioso, e ele desenvolve tudo isso no seu livro Depois da Morte. Ele fala também que na Inglaterra, Stainton Moses, não sei pronunciar isso, gente, Stainton Moses, e também William Crookes, formados na Universidade de Oxford. Na Alemanha tinha um grande astrônomo, seu amigo, chamado Zollner, e além de vários professores da Universidade de Leipzig. E fora na França, que tinha Camille Flammarion, Victor Hugo, Maurício Lachatre, Gabriel Delane, todos homens ilustres. E esse time de excelência, meus irmãos, eles inauguraram, vamos dizer assim, fundaram ou realizaram o primeiro Congresso Espírita em Paris em 1889. Essa data nos é muito caro porque é a data da proclamação da República do Brasil, né? E nesta mesma data eles realizaram o primeiro Congresso Espírita Espiritualista do Brasil. É tão interessante porque eles já, naquela época, já colocavam a distinção dessas duas palavras, espiritismo e espiritualismo. Qual é a diferença entre espiritismo e espiritualismo? Espiritismo foi uma palavra cunhada por Allan Kardec. Allan Kardec, com a gerência, digamos assim, sob a orientação dos espíritos de luz da Falange de Jesus, criaram a palavra espiritismo para mostrar que é esse conjunto de informações que os espíritos trouxeram a respeito do sentido da vida. E espiritualismo é todo o caminho filosófico que acredita na vida após a morte. Então, o espiritismo é também espiritualista, porque defende, né, a tese de que a vida continua após a morte. Então, eles fizeram um congresso a respeito disso. E em 1900, eles ratificaram todos os conteúdos que gostariam que ficasse para a humanidade. Em unanimidade, eles ratificaram vários pontos importantes. Primeiro, a crença em Deus, a crença não, a certeza em Deus, o nosso Pai Criador, inteligência suprema do universo. Depois, a imortalidade da alma constituiu uma certeza nesse congresso que quiseram deixar registrado a respeito do debate e da certeza na imortalidade da alma a partir das experiências do contato com os espíritos. As sucessivas existências na Terra, ou seja,
a pluralidade das existências, que tem como base a reencarnação. Então, eles discutiram sobre a possibilidade de nós voltarmos, muitas vezes, à Terra, se necessário, e também a possibilidade de reencarnar ou encarnar em outros planetas, não só da nossa galáxia ou fora da nossa galáxia. Houve também a discussão a respeito da lei do progresso. Nós estamos encarnados para o progresso, cuja meta é a perfeição. E com isso se discutiu também que não se pode atingir a perfeição em apenas uma existência. Por isso, enfatizaram a pluralidade das existências. Esse congresso de 1900 foi assim fantástico, porque era unânime todos os expositores, os cientistas que discutiam cada item desse, conta-nos Leon Denis. E finalizar o congresso dizendo, elevando a caridade também como bandeira, porque disseram que a solidariedade e a fraternidade seria a solução para o crescimento dos mundos, que os mundos também progridem com o progresso da individualidade. Nesse capítulo ainda, Leon Denis lembra Paulo de Tarso, quando ele nos disse: o homem está na terra com o corpo material, mas ressuscitará com o corpo espiritual. Ou seja, em outras palavras, morre o corpo material, sobrevive a alma revestida com seu corpo perispiritual. Ele realiza também nesse capítulo um estudo interessantíssimo sobre esse corpo perispiritual. Ele diz que esse corpo perispiritual, chamado por Allan Kardec, os espíritos, de perispírito, né? Peri quer dizer em volta do espírito. Esse corpo perispiritual é composto, é um reservatório de fluidos, porque na definição do perispírito que está na Gênesis, que Kardec fala, ele diz assim que Deus retirou do fluido cósmico universal uma porção de fluidos para revestir a alma imortal. Então, Leon Denis, ele diz, esse corpo espiritual é um reservatório de fluidos que a alma põe em ação pela sua vontade. Então, o nosso corpo perispiritual nos permite viajar por toda a galáxia, viajar pelo universo afora. Mas essa viagem vai depender da leveza desse corpo sutil. Que esse corpo, ele é formado de vários elementos materiais que liga a alma humana ao corpo físico. E é como assim, a gente faz uma imagem, talvez pequena, mas que traz um esclarecimento interessante, é sobre as cascas da cebola. Quando você vai descascando a cebola, assim, você vai tirando uma porção de casquinha fina, jogando fora até chegar na essência. Aliás, toda a fruta é assim, você tem que descascar, a maioria delas você tem que descascar. E o nosso perispírito é assim também. À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai se libertando de algumas impurezas do nosso corpo espiritual, até torná-lo bastante leve, a fim de nos permitir irmos a mundos mais elevados. Quando a gente vê na carta da Maria João de Deus, né, a mãe do Chico Xavier, que ela escreveu vários textos, ela fala muito da vida em Saturno e fala da vida em Júpiter, da leveza desses... Não, é a vida, é isso mesmo, Saturno, Júpiter, ela ainda fala da vida em Marte, que existe até uma controvérsia
com relação a isso, porque ao tempo de Kardec, ele disse que Marte era um planeta mais atrasado do que a Terra, tinha habitantes, porém eram mais atrasados, Júpiter mais adiantados. Mas depois, a gente lendo alguns pesquisadores, inclusive Richard Simonetti, a gente vê que não se pode duvidar de uma psicografia de Chico Xavier, tampouco de Humberto de Campos. Tanto Humberto de Campos quanto a Maria, mãe de Deus, Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier, falaram sobre esses dois planetas do nosso sistema solar que são mais evoluídos do que a Terra. Então, para que nós possamos reencarnar em outros mundos, Leon Denis explica que esse corpo espiritual, ele absorve os elementos materiais do mundo onde devemos encarnar. Por isso esse processo é feito assim, na Terra é feito em 9 meses, dentro do corpo da mulher, né? A gente precisa nos ligar molécula a molécula ao novo corpo físico. Esse processo na Terra leva de 7 a 9 meses. Nos planetas mais evoluídos, o processo imagina-se que seja assim de forma mais rápida, ou não sabemos de que maneira poderia ser. Mas é importante a gente recordar o que Leon Denis diz, que esse corpo perispirítico, ele conserva todas as nossas lembranças. Aí é que estão os registros de todas as nossas existências. Trazendo para a vida atual, nós sabemos que Dr. Jung, que foi um grande pesquisador da psique humana, continuador de Freud, ele chamou de inconsciente coletivo todos os registros que o ser humano já nasce com todos esses registros dentro de si. Não só os registros dos seus antepassados, dos seus ancestrais, como também de todas as conquistas da humanidade. O que ele chamou de arquétipos, os tijolinhos do nosso psiquismo, é o que Denis nos fala dessa possibilidade de ter no nosso perispírito todos esses registros enfatizados atualmente pela ciência psíquica. Leon Denis também, nesse mesmo capítulo, ele vai falar sobre os médiums, que todos nós somos médiums. Médiums quer dizer intermediário entre o mundo espiritual e o mundo físico. Nós temos a possibilidade de entrar em contato com os nossos amigos, os nossos queridos que já desencarnaram, os nossos ancestrais, né, os nossos parentes, e por que não, através de uma evocação, dos grandes homens que passaram pela Terra. A gente pode evocá-los, e se eles estiverem dispostos a nos atender, a gente pode recebê-los. Agora, por que nós não temos essa prática? Por que nós, todos sendo médiums, que como diz Denis, como disse Kardec, a mediunidade tem base orgânica, é através de uma glândula que nós temos dentro da nossa cabeça, né, a glândula pineal ou epífise. Essa glândula, ela é uma válvula transreceptora, é o melhor que eu posso dizer. Eu, como médium, precisei passar por um treinamento, embora na minha adolescência tenha sido atormentada com a minha mediunidade, pelo fato de não conhecer o que estava acontecendo comigo, né? Então a gente passa por aquelas perturbações todas até compreender que os espíritos têm possibilidade de conversar conosco, não só através dos sonhos, mas também através de vozes que a gente ouve dentro do nosso próprio ouvido, né?
através de imagens que vêm na nossa cabeça. Por exemplo, na minha mediunidade, eu não vejo fora de mim, mas eu vejo dentro de mim. Eu tenho certeza que eu estou vendo, eu posso de olho aberto ou de olho fechado, eu estou percebendo, quando eles querem, a realidade espiritual. Então, meus irmãos, isso é um treinamento. Médium todos nós somos. Agora, alguns vêm com a mediunidade ostensiva, já vêm ouvindo vozes, já vêm tendo vidências, premonições, dupla vista, né, que a gente chama, ou também possibilidade de desdobrar-se e em outras regiões e voltar com a mesma lembrança. Então, a mediunidade é um estudo maravilhoso e que nós atrofiamos essa possibilidade. Por mais de 1.500 anos, nos foi negado essa possibilidade, porque nós interpretamos muito mal a respeito da possibilidade da comunicação, que nós já vimos isso, da doutrina secreta, durante toda a primeira parte que Leon Denis nos colocou. Agora, Leon Denis fala também que existe perigos do espiritismo. Quais são os perigos que essa prática que perigos podem ocorrer com a prática mediúnica? Leon Denis, ele faz um estudo sobre isso, que diz que assim como no mundo dos encarnados, nós temos pessoas de caráter duvidosos que são capazes de mentir, de enganar, de fraudar e tantas outras maldades, violência, nós também, na parte espiritual, temos espíritos levianos. Esses espíritos são amantes de coisas pueris e vãs e formam legiões. E eles podem, então, se aproveitar das nossas paixões, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, da nossa fraqueza moral, eles podem se aproveitar e nos conduzir com as suas sugestões para coisas que nós já fizemos no passado, mas não gostaríamos de repetir. Entre essas coisas, nós vamos falar do suicídio. Os espíritos podem nos sugerir o suicídio. Falar, meu irmão, você está tão triste com a sua vida, você está tão triste, todas as coisas que você faz não dá certo, então por que você não foge disso? Ninguém vai notar a sua ausência mesmo. Você acaba com essa dor de existir aí, vamos acabar logo com isso, né? E a pessoa, se já cometeu isso no passado, se já saiu pelas portas dessa forma, já saiu do mundo dessa forma, ela pode se envolver fluidicamente com esses espíritos e muitas vezes atender a esse chamado negativo. Então, quando você tiver uma ideia, presta bem atenção, quando você tiver uma ideia fixa, Emmanuel fala isso para a gente, Denis também. Quando você tiver uma ideia fixa, uma ideia ruim a respeito da vida, busque ajuda. Não fique remoendo, se escondendo, ficando em silêncio. Abra o seu coração. Arrume um amigo. Se você não tiver nenhum amigo, converse com Jesus, converse com seu guia espiritual. Não deixe que essas sugestões que vêm através de ideias possam fazer morada na sua cabeça, no seu psiquismo. Porque os espíritos, esses levianos, esses irresponsáveis, assim como no mundo tem encarnado, eles continuam na pátria espiritual da mesma forma ou até mesmo pior. Você pode estar perguntando, mas será que eles não têm ajuda quando chega na dimensão espiritual? Meus irmãos, nunca nos faltará ajuda, mas o respeito pelo nosso livre-arbítrio é tão grande,
porque cada um de nós é responsável pelas nossas escolhas. O respeito pelo livre-arbítrio é tão grande que o nosso guia espiritual, os espíritos de Jesus, os espíritos superiores, os bons espíritos, todos eles ficam orando por nós, dando sugestões boas para a gente realizar, mas a gente se deixa enredar por essas ideias falsas, as falsas ideias que chegam na nossa cabeça e a gente repete muitas vezes os equívocos do passado porque não soubemos reagir a essas ideias que chegam. Mas sempre existe solução, Deus não nos desampara. Existem muitas regiões em que os espíritos são acolhidos pelos espíritos superiores e regiões onde nós somos preparados para retornar e refazer a nossa caminhada na Terra. Todas as grandes revelações do mundo, Denis também fala nesse capítulo, sofreram perseguições, todas as revelações, porque o nosso mundo ainda é de expiações e provas. Nós estamos muito mais próximo da animalidade do que da angelitude. Nós falamos isso não para diminuir a nossa grandeza, isso não. Somos espíritos filhos de Deus, herdeiros de todo o universo. E nós precisamos introjetar essa certeza que a nossa vida depende de nós. O nosso amanhã vai depender das escolhas que fizermos hoje. Temos que estar, então, muito atentos, né, com esses espíritos que nos rodeiam, porque nós não vamos morrer, nós não vamos morrer nunca. O que vai acontecer é que o nosso corpo físico, essa personalidade dessa existência, nós vamos devolver o corpo à Terra e essa personalidade, ao acordar na dimensão espiritual, vai assumir todas as outras personalidades, ou seja, vai assumir o eu profundo, a alma imortal, a individualidade. E aí vem lembranças do passado para a gente se organizar e a gente se organizar e programar um novo retorno à Terra ou em outro planeta qualquer que o nosso perispírito poder suportar, porque o nosso perispírito terá que absorver todos os fluidos, né, todos os elementos materiais do novo mundo que iremos reencarnar. A reencarnação é uma lei, é só através da reencarnação que nós progredimos. Aí você pode estar perguntando, a gente não pode querer então ficar na dimensão espiritual, numa região de tratamento, numa região bonita, para descansar? Podemos sim. E tem espíritos que ficam mais de 200 anos na erraticidade, se preparando para uma nova encarnação. Mas não fica inativo, né? Não fica lá sem fazer nada, porque o trabalho também é uma lei da vida. O meu Pai até hoje trabalha, disse Jesus, e eu trabalho também. Então, meus irmãos, já está faltando um tempinho, né? Quanto tempinho nós temos, Ricardo? 8 minutos. 8 minutos? Então, nós temos um tempinho. Eu vou contar uma historinha para vocês que depende do livre-arbítrio, só para enfatizar o que Leon Denis falou. O homem é um ser psíquico. No dizer de Herculano Pires, é um ser interexistente, porque você participa da vida de encarnados e participa da vida dos desencarnados.
Você pode perguntar assim: quando é que eu participo da vida dos desencarnados? Você não dorme, meu irmão? O sono, né? Por que a gente não pode ficar sem dormir? Olha que coisa interessante, Leon Denis fala. Nós não podemos ficar sem dormir porque a nossa alma não suportaria esse longo exílio, esse presídio que é o corpo físico. Então, a gente, no sono, a nossa alma se desdobra e nós vamos nos encontrar com os nossos amigos na dimensão espiritual. Às vezes vamos encontrar também com os nossos inimigos, mas nós não estamos aprisionados no corpo, feito um pássaro na gaiola. A gente sai e vai encontrar com os amigos na dimensão espiritual. Por isso é importante a gente se preparar também para o sono, porque se a gente começar a ver filme muito violento na hora de dormir, se a gente comer demais na hora de dormir, obrigando o nosso organismo físico a ficar trabalhando, a alma fica vinculada ao corpo físico sem poder se libertar. Se durante o seu sono você fica extremamente preocupado, é hora de fazer uma prece, pedir a Jesus que te ajude a se libertar das suas preocupações. Eu sei que é muito difícil a gente se libertar das preocupações, mas a gente pode dar um comando, como disse Leon Denis, a vontade é poderosa. Você pode dizer assim: olha, minha amiga querida, falar com você mesmo, fala assim: olha, Leila, eu falo assim comigo mesma, vamos deixar esse negócio para resolver amanhã? Agora nós precisamos descansar. Aí faz uma prece, faz um relaxamento, de repente lê um texto do Evangelho em voz alta, e aí já você vai para a dimensão espiritual ter boas soluções. Leon Denis diz também que a noite é boa conselheira. Quando você tiver que tomar alguma decisão de alguma coisa, não tome antes de dormir. Primeiro, você vai para sua cama e fala: ai meu Deus, eu preciso tomar uma decisão. Me ajuda, Jesus, em nome de Jesus, tudo é tão poderoso, né? Me ajude a acordar com uma resposta para esse problema que eu estou vivendo agora. E aí você vai dormir e vai acordar com aquela intuição, porque eu já conversou com os espíritos. Mesmo que você não se lembre do seu sonho, se você acordou com uma intuição boa, pode ter certeza que foi um papo muito gostoso que você teve lá na dimensão espiritual. Então tem uma história de Nasruddin, que Nasruddin, ele era um homem bem-sucedido. Ele estava aposentado, ele e a sua mulher, ele comprou um sítiozinho e todo final de semana ele pegava seu carrinho, ia para o sítio e ia lá passar o final de semana. Então, naquele final de semana, ele disse assim para a mulher dele: olha, mulher, amanhã, se o tempo estiver bom, eu vou arar a terra. Vou fazer minha hortinha lá, preparar minha hortinha melhor, botar meu pomar em dia. Agora, se o tempo estiver ruim, eu vou cortar lenha lá no paiol. E assim ele fez. Aí a mulher dele falou com ele assim: ah, marido, se Deus quiser, né? A gente não sabe. Aí ele falou: ô, mulher, como você tá beata, tá chata? Claro que Deus quer. Eu decidi e Deus quer. Eu já decidi. Amanhã, se tiver sol, eu vou arar a terra. Se chover, eu vou para o paiol cortar lenha. Aí saiu nas rodinhas. Quando ele saiu, o tempo estava bom, ele correu lá para a horta, pegou o aradozinho dele, né? Foi arar a terra. De repente, o tempo mudou dessas coisas de chuva de verão, o tempo mudou, começou a dar pingo grosso. Ele falou: ah, então eu vou lá para o paiol cortar lenha. Ele saiu correndo na direção do paiol. Nesse caminho, veio um senhor a cavalo e falou: ô, meu amigo, por favor, quanto tempo que eu vou gastar ainda até o próximo povoado? O senhor teria algum abrigo para me abrigar até eu sair para o próximo povoado? E Nasruddin se irritou porque ele estava molhando muito. Ele falou: ah, vai por aí, menina, eu não vou te dar abrigo, coisa nenhuma, você se vira aí.
entra debaixo de uma árvore aí, tem muita árvore aí. Aí o homem ficou tão nervoso com a falta de educação do Nasrudin, pegou o chicote, desceu do cavalo e falou: seu mal educado, o senhor não pode tratar assim uma pessoa. Agora o senhor vai me levar assim lá no próximo povoado que eu preciso ir. Vamos nós dois nos molhando, tá? E o povoado não era tão pertinho assim. E Nasrudin foi na garupa do cavalo desse homem, até chegar no povoado, foi apontando para ele onde era o povoado, porque o homem era muito grande, podia bater muito nele, ele já estava mais idoso. Ele pegou, foi. Quando chegou lá, o homem falou com ele: agora, para o senhor aprender a respeitar os seus semelhantes, o senhor volta a pé, tá? E Nasrudin não teve outra opção, ficou com vergonha também, estava todo ensopado, ficou envergonhado, e voltou caminhando a pé até o seu sítio, chegou e já estava escurecendo. E aí ele bateu na porta, a mulher dele falou: quem é? Ele falou: é Nasrudin, se Deus quiser. Eu acho bonitinha essa história é do Bahá'í, né, da religião Bahá'í. Um amigo meu me contou que é Bahá'í, do mestre Baha'u'lláh. Então, e você vê que essa história tem a ver com a escolha, com o livre-arbítrio. Se ele fosse gentil com o homem, abrigasse o homem no seu paiol, ele já não ia para o paiol, ele ia ganhar um amigo, mas ele se deixou levar pelo seu temperamento explosivo e o fato de estar apanhando chuva o deixou irritado. Conclusão, ele mudou toda a programação que ele tinha feito e aí ele aprendeu o que a mulher quis dizer, se Deus quiser, né, nas Godinhas. Então é isso, meus amigos, que a gente possa sempre lembrar das nossas escolhas. Não escolher nada por impulso. Os nossos impulsos muitas vezes estão contaminados por escolhas feitas em vidas pregressas. A gente tem que ficar mais esperto, como Leon Denis diz. Você examina a sua ideia. Todos os espíritos amigos vêm nos lembrando isso. Somos repetidores de erros. Então, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Eu aprendi com essa lição e eu sempre falo assim: se Deus quiser, porque eu posso escolher uma coisa e no meu programa ter outras escolhas a meu favor, que é sempre a nosso favor, né? O tanto que Nasrudin aprendeu, então a gente tem que aprender também. Muita paz para todos e até o nosso próximo encontro.